Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. E este vídeo faz parte de uma série documental que intenciona registrar a história do evangelicalismo itapiunense. No vídeo de hoje, nós estaremos trazendo a vocês a história, um pouco da história da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Unidos em Cristo. Espero que vocês gostem, curtam o trabalho e continuem nos ajudando. A sua colaboração é sempre muito importante. Sigamos com o vídeo. Foi consagrado em 2015. Foi nessa mesma igreja onde o senhor aceitou Jesus? Não, eu confessei Jesus em outro ministério. E 3 meses depois eu vim para cá, vim fazer uma visita, me convidaram para mim fazer uma visita nessa congregação aqui, e aí eu vim. E gostei, e a mesma presença que eu sentia lá onde eu estava, eu também senti aqui. E acabei ficando aqui, né? Glória a Deus, e Deus tem confirmado. E eu estou até hoje aqui, servindo o Senhor. Aí o senhor está há quanto tempo como pastor dessa igreja? Há 9 anos. Vai completar 9 anos nesse ano agora. De repente o teu esposo tem algum problema, algo que ele precisa se libertar. Você não precisa contar nem o pastor. Você já contou, se não contou, conta para Deus. E nessa noite nós vamos orar pela tua vida. Nós vamos estar orando para quebrar essa maldição. Nós vamos estar orando para estar desfazendo essas maldições que tem vindo sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu lar, sobre o teu casamento, sobre a tua vida conjugal, sobre a tua vida espiritual. O senhor tem como responsabilidade quantas igrejas? Eram 5 trabalhos, agora a gente está com 4 aqui nessa regional. Isso. É nessa localidade aqui, de Vajota, e tem na localidade de Touro, e tem em Itapiúna e no Garrote. Localidade de Garrote ali. Importante, Senhor, aleluia. Nesse momento, nós aleluia para o povo, Senhor, diante do Senhor. Senhor, continuamos contigo, Deus. Aleluia. Pai, que o nome deles venha continuar escrito no livro da vida, Deus. O senhor é o único pastor ou o senhor tem algum outro pastor auxiliar que lhe ajude? Nós temos 3 diáconos na igreja, eles que me ajudam no trabalho. Então, há 9 anos o senhor está cuidando todas essas congregações praticamente sozinho, né? Isso. Só com auxílio de alguns obreiros. A igreja, né, essa denominação, ela tem quanto tempo de história aqui em Itapiúna, você sabe? Ela já está com quase 18 anos. Há quase 18 anos, né? E aí, desses quase 18 anos, 9 o senhor tem feito parte, né? Assim? Isso. Quantos membros hoje a sua igreja conta? Não, desses 19 anos, 17 anos. 17 anos que eu faço parte aqui. E membros, o senhor estima ter quantos membros? Hoje, nós deu uma reduzida grande, né, o número de membros. Nós chegamos a ter aqui quase 300 membros no início desse trabalho. E hoje ela reduziu muito. Nós chegamos aí a mais uns 150 e pouco membros aí, aproximadamente isso aí. Algo em torno de 150 membros. Isso. Teve uma evasão muito grande durante esses últimos anos. O senhor acha que teve uma queda maior durante a pandemia? Com certeza foi o tempo mais que teve essa evasão, foi desde 2019 para cá. 2019 para cá caiu bastante, né? Isso. Meu nome é Francisco Antônio Miguel da Silva, né? Sou filho natural de Aratuba. E sempre cresci lá, né? Nasci lá, cresci lá. E sou casado. Claro que sim, né? Um pastor não pode não ser casado, né? Somos casados, temos 4 filhos.
E estamos ali, né? Com o trabalho ali. Como é o nome da igreja do senhor? O ministério da gente, Felipe, o nome dele é Assembleia de Deus Unidos em Cristo, né? Mais conhecido por ADUC, né? ADUC, né? Mas é a Assembleia de Deus Unidos em Cristo. E o senhor é o pastor presidente? Isso, né? A gente fundou ela, né? Se você de repente quiser até saber, porque às vezes as pessoas não sabem, essa semana até alguém estava fazendo um breve comentário a respeito desse negócio, né? De assembleia e tal. E as pessoas, de repente, quando você coloca a Assembleia de Deus Unidos em Cristo, elas vinculam ao costume a Assembleia, né? Tempo Central, digamos assim, com todo respeito. Mas existe um porquê desse nome, entendeu? Existe um porquê, não foi uma coisa assim. Eu acredito que, apesar, Felipe, de eu ser bem sincero em relação a essa questão, como eu acredito que você quer saber como o ministério foi criado e tudo, e como ele chegou aqui na Itapiúna, né? Que eu louvo assim a Deus de você estar fazendo esse trabalho e essa pesquisa com a gente, justamente aqui nessa casa, porque o trabalho da Itapiúna, né? Aqui da cidade de Itapiúna começou aqui nesta casa, né? Mais na frente a gente pode falar. Mas, digamos assim, na Aratuba eu me converti, eu não noto muito, né? Assim a questão de data, mas não sei se foi em 96, alguma coisa assim. Eu sei que nós já temos um bom tempo de cristão, né? De evangélico, digamos assim. Confessei Jesus no Tempo Central, passei lá alguns anos, né? E eu confesso que foi aonde eu posso dizer assim, eu conheci a Cristo. E nesses alguns anos que eu passei lá, nós já éramos diáconos. E por infelicidade, uma época aí, há muitos anos atrás, eu caí na infelicidade de me candidatar. E nesse negócio, eu acabei me afastando da igreja por alguns meses. Em seguida eu voltei. Quando voltei, já não voltei para o ministério da Assembleia de Deus do Tempo Central. Por quê? Porque foi chateado? Não. Foi simplesmente pelo fato de eu ir para um culto na outra igreja que tem na nossa cidade. E os irmãos me abraçaram, e aquela acolhida e tal, eu fiquei lá. Eu ficando lá, as feridas foram saradas, digamos assim, e Deus começou a continuar trabalhando na vida da gente. De repente o pastor da época, eu queria até fazer menção dele, que foi um pastor que me ajudou muito, gostava muito dele, que era o Bené de Mar, um pastor de Fortaleza, que veio abrir esse trabalho ali, ou dar continuidade a esse trabalho da Igreja de Cristo. E ele chegou para mim um dia, após aí eu acredito uns 6 meses que eu estava lá, e ele viu algumas características na gente, né? Eu acredito que mesmo um chamado. E ele disse para mim, irmão Antônio, eu queria falar com você porque o ministério, né, em Fortaleza pediu para eu preparar uma pessoa daqui de Aratuba para assumir a frente da igreja. E eu vejo que você, né, Deus tem esse propósito na sua vida. E eu disse para ele, seja feita a vontade do Senhor. Uns meses depois ele me levou em Fortaleza, lá me apresentou para o ministério. E o ministério passou a acompanhar a gente, né, consagrou a gente a presbítero lá. E eu acredito que quando foi mais ou menos antes de um ano, não sei bem os meses, o ministério trouxe uma reunião, né, com a igreja, para os irmãos escolherem, né, um dirigente e tal, e os irmãos acabaram por escolher a gente para assumir a frente da Igreja de Cristo na Aratuba. E assumimos a Igreja de Cristo lá, e já ia fazer, eu acredito que uns 2 anos que nós estávamos lá, e de repente surgiu um probleminha, né? Probleminha, aquela coisa até de costume mesmo, por eu ter sido um pastor raiz assembleana, digamos assim. A gente tinha uma formação e não era que eu queria colocar os costumes assim da igreja lá, mas as coisas foram acontecendo. Então, por conta dessa insatisfação, eles mudaram de direção. Só que na época dessa mudança, a gente tinha um trabalho, é até bom isso ficar registrado, porque eu nunca tive a oportunidade de falar isso para ninguém. Às vezes as pessoas fazem até algum julgamento da gente, mas não sabem como a coisa se desenrolou. Então, nessa mesma época, nós dirigíamos um trabalho da Igreja de Cristo, que era digamos assim, uma abertura de trabalho em Canindé. A Igreja de Cristo tinha alguns irmãos lá, acho que uns 15, e esses irmãos não tinham pastor lá. Então, a gente que era mais próximo de Aratuba, de 15 dias a gente ia em Canindé, fazia um trabalho com os irmãos. Então, quando acontece essa mudança nesse dia da reunião, eu já estava assim na mente, né? Eles me mudaram, mas eles vão me colocar, de repente, para mim tomar conta do trabalho de Canindé, pelo menos de 15 dias eu ir, só que a igreja não me deu proposta nenhuma. Simplesmente me afastaram, e em seguida foi aí que começou a história da igreja, né, do ministério da gente,
Eu fui afastado e fiquei naquela coisa, a gente fica meio triste, que a gente é humano, na época não existia um motivo de pecado, alguma coisa que eu tinha feito errado, e de repente eu fiquei meio triste. Passei na casa de uns irmãos, um casal de irmãos que gostava muito de mim na época, que é o saudoso irmão Raimundo, né, já passou pro Senhor, era o tecladista. Quando, assim, eu lembro dele, não tem como se emocionar, que era, digamos assim, era aquele irmão que sempre estava do meu lado, né? A gente ia para os sertões, fazia obra e tal, nunca ele recusou aí e sempre estava comigo, né? E naquele dia eu passando na casa dele, comecei a conversar com a esposa dele, a irmã Neurilene, e naquele momento ela disse assim, eu expliquei para ela que eu não era mais o pastor da igreja, tinha sido afastado, eles ainda não sabiam, porque eles moravam numa localidade, não era na cidade, e eles perguntaram por quê, eu expliquei. E eles disseram assim, ela, né? Ela disse assim, irmão, então por que você não traz outro ministério? E eu confesso, Felipe, que naquele momento que ela falou isso, eu disse para ela assim, irmã, eu não tenho essa pretensão. Vamos orar a Deus, Deus vai dar aí uma direção pra gente e tal. Só que quando eu saí de lá, aquilo ficou buzinando na minha cabeça. E na época tinha um irmão de uma outra igreja, da Bela Vista, em Aratuba, que era um advogado, né? Que era o Portela, ele também gostava muito de mim. Mas ele morava em Aratuba, mas tinha casa fixa em Fortaleza. E ele se congregava nessa igreja, na Bela Vista. E ele, quando soube da história, a gente era amigo e tal, ele disse, irmão, então, se você quiser, a gente traz o Ministério Bela Vista para cá, eu lhe levo lá e tal. Não sei, vamos orar, né? Mas ele me levou lá em Fortaleza, na sede da Bela Vista. Conversei com o pastor presidente da época, ele me deu o estatuto da igreja, me falou como seria a igreja. E eu voltei. Quando cheguei em casa, né? Conversei com a minha esposa, com a minha outra família dela, né, que é as minhas cunhadas, os meus cunhados, família da gente. E naquele momento eu coloquei para eles a situação. Nós tínhamos duas saídas. Ou nós trazíamos um ministério, ou a gente fundava um. Porque até então eu não sabia se você podia abrir igreja. Só que como esse irmão que eu lhe falei, o Portela era advogado, ele disse, ó, não tem outra saída, você abrir um ministério para você. Você pode abrir, você pode registrar e você vai ficar como uma igreja como qualquer outra, sem problema. E eu falei para minha família, a gente tem duas alternativas, ou a gente abre um ou traz um. Porém, os preços são diferentes, que a gente vai pagar, porque se a gente trouxer um, nós vamos pagar um preço de pregar e tal, e tal, e tal, e de repente corremos risco quando a igreja estiver grande, né, até o ministério colocar a gente para um canto que a gente não quer ir, sem ser a vontade de Deus, a gente vai acabar sendo dirigido, né, sem a questão de uma direção de Deus. O outro é a gente abrir um e pagar o preço, sem a ajuda de ninguém, só de Jesus, e nós não vamos ter ministério nenhum para nos apoiar. Então, naquele momento, a família disse, não, então vamos abrir um. Foi aí que nós juntamos os irmãos, aqueles irmãos que já estavam com a gente. Eu confesso que não teve irmãos, digamos assim, da Igreja de Cristo em si, que saiu com a gente, né? As pessoas que a gente começou o ministério foi com a minha família, que era normal. Afinal de contas, era a minha família, né? Então, a família da gente, a gente saiu e a gente abriu. Então, Felipe, a partir daí, na época, minha esposa trabalhava aqui na Marés, que é uma localidade próxima aqui também. Ela era diretora lá. E a gente não tinha uma caixa de som. E a gente, no final de semana, a gente pedia emprestado do colégio, aquela caixa de som, e levávamos para fazer os trabalhos da gente, os cultos. E no começo, a gente juntou os irmãos e disse que nome vai ser a igreja. E aí eles disseram assim, vamos colocar nome X, até para o final, que eu quero também registrar, eu não vou dizer assim, né, era alguém que a gente gostava também, mas faleceu agora há pouco tempo, que era o irmão Hugo, na época uma pessoa crente, mas quando ele faleceu ele estava afastado da igreja, e o Hugo, na época, ele disse assim, irmão Antônio, vamos colocar Comunidade Cristo Reina. Só que ele falou aquele negócio Comunidade Cristo Reina, mas não entrou muito na minha cabeça, não fechou, mas continuamos. E aí, para você entender e resumir essa questão do nome, de repente, nesse momento que eu estava de saída já da Igreja de Cristo, isso foi em novembro do ano lá, chegou um irmão para mim e disse assim, pastor, você é pastor da Igreja de Cristo? Eu digo, sou, irmão. Ele disse, é porque eu sou daqui, mas eu tá com muitos anos que eu moro em Fortaleza, tá com 25 anos que a gente foi de embora para cá, e em dezembro para janeiro eu estou pensando com a minha esposa vir embora para cá. E eu ouvi falar aí da Igreja de Cristo, você é o pastor, e é uma igreja muito boa, e aí eu queria falar com você que se a gente vier, eu vou me congregar lá. Amém, irmão. E pronto, ficou nisso. Só que eu disse para ele, talvez quando o irmão vier eu não esteja mais lá, que a gente está num processo aí e tal, expliquei para ele. E foi isso que aconteceu. Quando ele vem, ele não me procura. E acho que também não procura a Igreja de Cristo.
Já estavam 3 meses que a gente estava com o trabalho aberto. Quando foi um dia, a minha saudosa mãe, né, que o Senhor também a recolheu, a mãe chegou para mim e disse: meu filho, passou fulana lá em casa que era mulher desse irmão, eu não conhecia. A irmã tal passou lá em casa, ela disse que era muito minha amiga antigamente, tinha Fortaleza, agora ela voltou, e disse que estava atrás de uma igreja e disse que quer lhe ver. Ela disse: ela está onde? Ela mora onde? Eles estavam morando num sítio próximo lá em Aratuba. Pediu para você ir lá. Se eu lhe disser, meu amado, que quando eu cheguei lá, era a esposa do irmão que tinha dito que ia congregar com a gente em novembro do ano que tinha passado. E aí comecei a conversar com ele e ele explicou: pastor, eu conversei com o senhor, não fui atrás do senhor, porque quando eu cheguei eu fiz um voto com Deus. Eu ia me congregar na igreja que o pastor viesse me visitar aqui primeiro. O primeiro que viesse eu entendia como uma resposta de Deus. Então, se o senhor veio, eu já tinha falado com o senhor, eu vou congregar com o senhor. E eu vi a situação dele na época, né? Eu acho que ele estava passando por dificuldade. Porque quando eu chego na casa do irmão, Felipe, assim, né? A primeira coisa que eu olho é pro fogo dele, né? Como é que tá o fogo dele. E o fogo dele era meio-dia, eu acho quase meio-dia, e estava apagado. Então, acho que o irmão, acho não, na época ele estava passando por uma dificuldade. Falei com ele, conversamos, eu disse: irmão, amanhã eu venho aqui. Cheguei na Aratuba, conversei com as minhas cunhadas, a gente fez uma cesta, né, para dar ajuda para ele. E no outro dia, 9 horas, eu fui lá deixar essa cesta. Chegando lá, comecei a conversar com ele, ele falou que era muito usado em Fortaleza, e o pessoal falava para ele abrir o ministério, mas ele nunca teve coragem. Já tinha até o nome do ministério. Eu disse: qual era o nome, irmão, que você tinha? Ele disse: Assembleia de Deus Unidos em Cristo. Eu digo: pronto. Pronto, irmão, esse nome vai ser o nome, porque até então nós não tínhamos registrado ainda. Então, esse nome vai ser o nome da igreja da gente. Por quê? Porque eu já fui da Assembleia, Tempo Central, agora saí, eu era da igreja, passei da igreja de Cristo, então nós vamos colocar tudo certinho: Assembleia de Deus Unidos em Cristo, juntou os dois nomes das duas igrejas. Por isso é esse nome aí. Então, de lá então, nós estamos aqui. E a Bíblia diz que Deus chega, manda água, louvado seja o nome do Senhor, cuida daquele menino e daquela mãe, e eles caminham no exército. E diz a história, e aleluia, e diz a verdade da palavra, que hoje temos, como já foi dito, esse grande conflito entre Israel e aquele povo. Por quê? Porque um é descendente de Isaac e o outro povo é descendente de Ismael, e até hoje a praga está lá, porque o homem, a mulher ajudaram a Deus quando não precisava da ajuda deles. Meu Deus! Os irmãos sabiam disso? Está a guerrazinha lá por causa desse negócio? É verdade. Aleluia, porque uma nação diz que é filha de Abraão, que tem direito, aleluia, e a outra diz que tem direito a ele. É por isso que até hoje está lá. É verdade. Quantas vezes por semana assim o senhor se reúne com a sua congregação, com seus membros? Nas congregações, eu poderia dizer que quase todos os dias, né? Quase todos os dias. Porque a gente faz esse trabalho, digamos assim, a gente faz esse trabalho aqui, a gente vem para cá, se reúne com eles aqui, nessa congregação, e tem os dias que a gente tem um relatório que a gente cumpre, né? Semanal dessas igrejas. O senhor se reúne nos lares, ou só no templo? A gente se reúne no templo, nos lares também. Certo. Ou seja, dentro e fora do templo, né? O senhor saberia dizer se os membros da sua igreja, na maioria, são vindos de outras igrejas ou que realmente são pessoas que aceitam a Jesus, aceitam a fé a partir do contato com a pregação de vocês? Quase 100% todos foram que aceitaram Jesus aqui, no nosso ministério. A grande maioria. A grande maioria, quase todos. O senhor tem noção de quantas vezes por semana o senhor prega? 4 vezes por semana. Mais de 20 anos que a gente está aí, né, pregando o evangelho, já está mais ou menos isso. Aqui, para Itapiúna, está com mais ou menos uns 17 anos, não é isso? Que eu conversando com o pastor André. Na verdade aqui é mais ou menos isso, né, de 16 a 17 por aí, porque aqui como foi que aconteceu?
Aconteceu assim, essa propriedade onde nós estamos hoje, ela era do meu cunhado. Né? O meu cunhado comprou isso aqui. E quando ele comprou assim mais pela necessidade, né? Meu sogro gostava muito de sertão, eles sempre foram uma família sertaneja, né? E com o tempo foram lá para Aratuba, para a Serra, mas eles sempre foram minha família, a família da minha esposa é raiz sertaneja. E o meu sogro gostava muito de sertão, então todo ano, ele já com a idade um pouco avançada, ele ia para Canindé, passava o inverno lá trabalhando com um amigo dele que tinha um sítio na Serra. Então o filho dele vendo aquela coisa, disse: pai, eu vou comprar um terreno no sertão para o senhor ficar lá cuidando do senhor. E ele comprou isso aqui. Felipe, no primeiro ano que eu vim aqui conhecer, rapaz, eu cheguei aqui, eu confesso para você que eu quase que corro, né? Eu quase que corro para ir embora, né? Porque eu não gostei do negócio, da coisa. E aí a gente ficamos por aqui e olhamos e voltamos. Quando foi no outro dia, minha cunhada disse assim: e aí, tu gostou lá do terreno? Eu digo: nunca mais eu piso naquele negócio, que aquilo é terra de gente. Por quê? Porque não tinha, era no verão, entendeu? Seco, não tinha nada. Passou-se os anos. No primeiro ano da compra, teve um inverno muito bom. Na época, Deus realmente mandou muita chuva e a barragem encheu. Né? Então, a barragem enchendo, a água chegou aqui. A água fica aqui quando a barragem enche. E a gente veio para cá. Rapaz, eu achei maravilha, né? Achei maravilha e a gente brincou e tal. E aí, a gente já programou um retiro para cá. Um retiro da igreja. E nesse retiro, a gente passou os dias de carnaval aqui, né? Fazendo alguns trabalhos com os irmãos. Na época a igreja, eu diria que ela estava bem maior que hoje, né? E a gente estava aqui nesse trabalho. E a irmã Ila, que mora aí na frente, né? A família toda aqui no culto. E naquele dia nós já tínhamos feito as 3 noites de culto. Eu acho que tinha sido 3 noites, íamos para a 4ª, que não tinha ido embora. E o meu cunhado, nesse dia, ele estava aqui, né? E ele é um homem assim, um homem de Deus, né? Se converteu faz muito tempo. Gosta do evangelho, abençoa a obra de Deus. E naquele dia, eu pregando, né? Eu ia pregar, aí ele chegou no meu ouvido e disse assim, porque ele ouviu por ali o pessoal falando, né? O pessoal dizendo assim: como é que não ser crente, isso aqui não tem igreja? Aí ele chegou no meu ouvido e disse para mim: pergunta de novo aí quem quer aceitar Jesus, que se tiver quem aceita Jesus, nós faz a igreja. E aí, irmão, eu perguntei de novo, aí a irmã Ila, né, que é a nossa vizinha de frente, veio ela e os filhos tudinho aceitaram Jesus. Eu acredito que nessa noite foram 9 pessoas que confessaram Jesus aqui. A partir daí, e meu sogro não era crente ainda, não tinha confessado Jesus, dava o maior trabalho, ele não queria nem saber de crente. E naquela noite, né, o pessoal aceitou Jesus, e aí agora, eu, como pastor presidente dali, o que é que eu vou fazer? Né? Da Aratuba para cá, longe. Mas eu não posso deixar, né? Vamos botar a coisa para frente. E aí, Felipe, a partir de então, primeiro domingo, depois que a gente foi, a gente abriu uma escola aqui. Uma escola discipulando, como a gente chama. Todo domingo eu vinha da Aratuba de manhã e trazia uma palavra aqui com os irmãos. A gente comia pipoca, a gente brincava e nós fomos discipulando. De repente, aconteceu, né, que já tinha um menino aqui, um rapaz na época, o Osiete, hoje é diácono da igreja da gente. E o Osiete vinha por aqui, ele se congregava com o pastor Edinaldo, lá no Garrote. Só que tinha o processo do rio, né, atravessar para ir para lá e tal. E a gente conseguiu uma amizade com o pastor Edinaldo. E o Osiete muito aqui, né, levantamos a igreja, como realmente meu cunhado disse, os irmãos ajudaram, bateram tijolo, construímos rápido essa igreja que tem aqui ao lado. Acho que não foi nem um ano a gente estava inaugurando essa igreja aí. E aí o Osiete ficava sempre vindo para os trabalhos da gente e tal, e eu via no Osiete um obreiro, né, que uma pessoa que no futuro, de repente um dia a gente começou a fazer os cultos meio normais, de 15 dias eu vinha fazer culto. De repente, um dia o pastor Edinaldo veio para um culto, lá na casa do Osiete, eu não sabia. E nesse culto, o pastor Edinaldo disse assim: pastor Antônio, vamos fazer o seguinte, hoje eu vim para esse culto aqui com uma decisão, né? Eu vim passar o Osiete para congregar com você, né? Porque ele é muito longe para ele ir, e a igreja está aqui bem pertinho, então, meu irmão, eu queria que você cuidasse do Osiete aí. Felipe, eu fiquei muito feliz com isso, porque eu acho que a obra de Deus é assim que funciona. É assim que funciona, sem puxa para cá, sem puxa para lá, a gente entender que se a pessoa pode servir Jesus melhor na igreja X, ele serve lá e não tem problema. E o Ziete começou com a gente aqui, coloquei ele depois, um tempo depois de preparar, conversar com ele, colocamos ele para dirigir a trabalho aqui. Nesse ente desse trabalho aqui, que já entra o touro, aí na construção da igreja eu perguntei pro meu sogro: vocês para não tem ninguém por aqui que trabalha de pedreiro para dar ajuda aqui para mim e tal?
Ele disse, tem um rapaz ali no Touro, o Eudes. Depois conversa com ele para ver se dá para ele vir amanhã trabalhar com a gente. Aí o Eudes veio. Comecei a trabalhar com o Eudes, né, ali e tal. E conversando com ele, de repente eu disse, pastor, eu já fui crente. Passei uns dias na igreja. Foi mesmo, foi. E por que você deixou? Ele disse, não, é porque eu era junto e os irmãos disseram que não pode ser crente junto. Aí eu saí. Eu digo, não, mas isso é conversa, vamos conversar. Aí eu comecei com aquela coisa, né, conversando com ele, para reverter a situação. E de repente ele começou a gostar da conversa. Aí fui um dia na casa dele, né? A gente ficou naquela amizade. Deixa que com os dias o Eudes se reconciliou, como a gente usa o nome, né? O Eudes se reconciliando, nós começamos a fazer culto lá no Touro. A esposa dele, quando eu fui a primeira visita, ela disse, ele pode ser crente, mas eu nunca vou ser. Tá bom, então deixa aí que Deus vai trabalhar. Passou-se o tempo e o André, que hoje é o pastor da gente, pastor André, na época, ele tinha aceitado Jesus, estava aí com uma semana, duas, pouco tempo, em um outro ministério lá em Itapiúna. E o André começou a participar dos cultos da gente. Eu me lembro que eu estava num culto aqui no domingo, que a gente fazia o culto domingo aqui à tarde. 4 horas a gente fazia o culto aqui, que era para mim subir para a serra e fazer o culto lá. E nesse dia, né, o André veio para o culto. Né? O André sentou lá atrás, vi aquele jovem lá. Quando terminou o culto, uns dias depois, o Ziete me disse, né, pastor, aquele rapaz que veio para o culto aqui, o André, ele era crente da igreja tal, mas ele disse que quer ficar aqui com a gente. Amém, Senhor Deus. Aí pronto, começamos a fazer um trabalho mais frequente também no Touro. E vimos esse chamado na vida do pastor André. Comecemos a trabalhar com o pastor André. Com anos já depois, o pastor André casou, né? A gente fez o casamento dele. E dentro desse tempo de trabalho, chegou esse momento que praticamente a gente viu que a coisa estava bem estruturada, né? Já tínhamos feito a igreja ali também no Touro. A gente colocou aí o pastor André na frente, né? E hoje ele é o pastor que a gente chama, né? A gente diz isso, né? O pastor regional, mas é pastor do ministério da gente, né? Cuida de toda aqui a região. E assim, eu sempre tenho dito para ele, né? Que a gente tem tentado muito trabalhar essa questão de unidade de igreja, né? Por isso que ele tem lutado muito por isso. Eu confesso que a gente é um pouco ausente, né? Assim, da localidade aqui, mas eu louvo assim a Deus, porque sempre que ele tem uma necessidade, eu digo assim, a necessidade de pedir as coisas para o ministério. Mas uma necessidade do aconselhamento, necessidade de uma decisão, né? Ele sempre conversa com a gente e a gente, graças a Deus, está aí, está crescendo, né? Então hoje a gente tem esse trabalho aqui, não está tão grande, mas a gente tem esse trabalho aqui. Na Itapiúna temos um trabalho no Pai João, que é um distrito já ali perto de Aratuba, né? A gente está numa implantação de um trabalho lá e temos o trabalho na sede de Aratuba. Né? Eu acredito que a gente ainda não teve uma expansão maior justamente por conta daquilo que Jesus falou lá em Mateus. Né? A seara é grande, mas os obreiros são pequenos. E para preparar os seus sermões, o senhor leva em média quanto tempo? Irmãos, como a gente já está dentro desse contexto de a gente todo dia, quase todo dia a gente está pregando, meia hora. Pelo menos meia hora Pelo menos do seu meia dia é dedicado para preparar o seu sermão. Né? O senhor tem alguma formação na área teológica? O senhor está procurando fazer ou já fez? Não, eu estou fazendo. Estou cursando o médio. Sua relação com a comunidade, como é que o senhor definiria? Se a comunidade, o senhor se sente abraçado, envolvido com as ações aqui na comunidade da qual o senhor faz parte? Ou o senhor acha que a comunidade tem uma certa hostilidade com relação à igreja, ao seu trabalho? Como é que o senhor se sente? Eu me sinto que sou abraçado pela comunidade. Tem um respeito muito grande por mim, eu sinto isso, um carinho que a comunidade tem, assim da mesma forma como eu retribuo. E a igreja, o senhor acha que ela contribui para a melhoria da sociedade na qual ela está inserida? Que tipo de trabalho o senhor poderia falar para a gente que a igreja tem feito pela comunidade? Com certeza a igreja contribui. Além dessa, podemos dizer, assistência espiritual, a gente também faz algo social.
né, com doações de cestas básicas, visita nas casas, a gente sempre faz isso. Muito bem. Pastor, o senhor acha, né, que o Evangelho, né, o Evangelho em Itapiúna, ele tem alcançado, de fato, o ideal? O Evangelho em Itapiúna, a pregação do Evangelho, ela tem sido bem feita? Como é que o senhor vê essa questão? Na minha visão, as igrejas estão cumprindo com o seu trabalho. Acredito sim que a palavra tem surtido um efeito muito grande, tem tido um avanço positivo, mas acredito que ainda não alcançou, eu diria que aonde poderia chegar. Porque, na minha avaliação, é que ainda tem muitas localidades aqui que não tem uma igreja, não tem evangélico ainda. Então, acredito que ainda nós como igreja, ainda deixamos muito a desejar, ainda tem muito o que fazer para alcançar essa meta. As perguntinhas que eu vou fazer agora, elas são... O pessoal costuma brincar de bate-bola, certo? São perguntas que implicam em respostas rápidas, que é pra gente caracterizar a igreja de vocês, tá certo? Vamos lá, começando. Vocês se consideram uma igreja pentecostal, neopentecostal, reformada? Na verdade, Felipe, às vezes eu tenho dificuldade para entender todo esse processo, né? Nós nos consideramos uma igreja pentecostal. Porém, assim, com todo respeito, a gente não é aquele pentecostal do reteté, né? Que as pessoas dizem, né? Até porque a gente não... Quando eu estou falando isso, eu estou falando mais da sede de Aratuba, né? É tanto que as pessoas, por exemplo, se você for na sede de Aratuba e você for na Igreja do Touro, você vai ver que aí diz assim, não, a Igreja do Touro não é do Ministério Adulto, entendeu? Então, ou seja, a gente crê, né, digamos assim, nos dons, né, como diz realmente a Bíblia, nos consideramos pentecostais, porém nós somos aquele crente bereano, nós examinamos tudo e retemos realmente o bem. Batismo no Espírito Santo é uma bênção só depois, só salvo recebe ou qualquer pessoa pode receber? Na verdade, Felipe, eu creio a igreja da gente, nós cremos no batismo com o Espírito Santo. Algumas igrejas chamam batismo, mas nós cremos no revestimento de poder, né? Que seria, que nós não atribuímos isso ao batismo em si. Para nós, o batismo com o Espírito Santo é quando a pessoa recebe a Cristo. Ele está no mundo, então quando ele recebe a Cristo de todo o coração, então ele foi batizado com o Espírito Santo. Porém, quando ele chega ao ponto de o Senhor encher ele, então ele recebeu o revestimento de poder. A gente crê assim. E a partir daí ele fala línguas e etc, né? Então, e outra coisa, isso não quer dizer que ele pode receber essa bênção de Deus só depois que desceu as águas, entendeu? Ele pode receber a qualquer momento. Isso vai depender como ele está com Deus e da necessidade dele, que eu até entendo que o revestimento de poder é mais, não que não seja geral, é geral. Mas que Deus tem a tendência, né? O Espírito Santo tem a tendência de encher principalmente aquelas pessoas que são mais vulneráveis na fé, aquelas que têm, digamos assim, uma fé mais frágil, alguma coisa assim, para que ela realmente se estabeleça. Por quê? Porque nós vemos muitos irmãos que estão com anos e anos, são cristãos, são firmes, nunca voltaram atrás e que não são revestidos. E o que evidencia esse revestimento são as línguas? Com certeza. A gente crê realmente que a identificação do acontecido é realmente o falar em línguas. Uma vez salvo, para sempre salvo? Sim, a gente crê assim, agora com detalhe. E aí eu tenho que explicar, sabe por quê, Felipe? Porque as pessoas têm uma visão contrária disso. Eu acredito que uma vez salvo para sempre seria como? Vou tentar aqui explicar na minha humildade de conhecimento, né? Que eu não tenho tanto. Tipo, você confessou Jesus agora. Então, no momento que você confessou Jesus agora, para Deus, você foi salvo para sempre. Para o Senhor. Agora, o que é que vai testar se você foi? Se você tomou a decisão hoje aqui e morreu, passou para o Senhor servindo a Ele. Então, você foi salvo para sempre.
Entendeu? Se cumpriu realmente como é a salvação para sempre. Tipo, mas vamos dar o exemplo do outro caso. Você aceitou Jesus agora e de repente você caminha, de repente com 2 anos você cai. Você se desviou, como a gente usa. Então você não estava salvo para sempre. Por quê? Porque você se desviou. Aí quando você está no mundo, você continua salvo para sempre? Não foi salvo para sempre. Então o salvo para sempre é quando você pega aqui e vai, como disse Jesus, né? Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, salvo para sempre. Então, a salvação que a gente entende que é para sempre, não é essa de eu ir, aceitou Jesus, não, eu estou no mundo, me desviei, mas eu estou salvo. Não. Se você morrer do mundo em pecado, você não está salvo, né? A igreja será arrebatada? Com certeza, eu creio isso e creio até um arrebatamento antes tribulação, grande tribulação. Ela não passa pela grande... Eu não acredito, né? Eu não acredito que ela passe por isso aí, né? Eu acho que ela é tirada bem quando tiver o negócio esquentar mesmo, aí o Senhor, ele tira a igreja. O senhor acha que o evangelho em Itapiúna, ele tem sido pregado de forma eficiente? Felipe, assim, com todo respeito, né? Eu diria assim, que eu vi um certo pastor, uma vez um pastor de televisão, famoso, alguém fez uma pergunta para ele a respeito de igreja X. Ele disse assim, eu não posso dar palpite em casa de ninguém, né? Eu dirijo a minha, então na minha quem manda é eu e lá quem manda é fulano. Mas quando a gente fala no contexto geral, você não está apontando A e nem B. Eu acredito, Felipe, que a igreja, não só em Itapiúna, ela está entrando num declínio espiritual muito grande. Por que isso que eu estou dizendo? Porque hoje, até confessava isso hoje pela manhã com o meu genro, com o Mateus, a igreja hoje está se deixando muito ir pelas redes sociais. Hoje as pessoas não querem ir mais para o culto ouvir o pastor falar. Elas preferem ouvir o culto lá pelo um pastor lá de não sei de onde, que está na televisão, que está falando uma palavra bonita e está escravizando ela a ficar dentro de casa. Então, eu acredito que a igreja hoje, no contexto geral, não só em Itapiúna, ela está muito aquém do evangelho, do que realmente é o evangelho. Não adianta nós dizer que a igreja hoje ela prega o evangelho, porque ela não prega. A igreja hoje ela está dentro de 4 paredes, né? E pronto, ficou nisso. Porque eu lembro na história, eu acredito que talvez, não sei a idade que você tem de fé, mas pelo menos eu, quando eu aceitei Jesus lá na Aratuba, a gente caminhava da sede para uma localidade lá chamada Barreiros, que para mim parece que é 8 quilômetros ou mais, alguma coisa assim. Nós saímos todos os dias de culto, que eram nos cultos que tinha na escala na semana, a gente saía da Aratuba 5 horas, 5h30 a pé. Um grupo de irmãos na estrada cantando, louvando a Deus, a gente ia para o culto, chegava lá, realizava o culto, conversava com os irmãos, voltava, chegava na Aratuba, era 12 horas da noite. Hoje a gente vê crente cristão que mora de lado da igreja, do templo, e não vai para uma oração. Entendeu? Então nós vivemos um momento de cristãos fracos, infelizmente, cristão realmente que não é aqueles cristãos, né, que realmente o Senhor queria que fosse, né, principalmente no momento. Só é como eu estou dizendo, eu não estou apontando uma igreja, eu falo isso no contexto geral, que a gente sente isso. A DUC se relaciona bem com outras denominações? Eu diria sim, Felipe, que a gente tem tentado. E me dói muito, né, no coração que a gente tenta, mas não consegue. Né? É por isso que eu estou dizendo que a gente está muito aquém do evangelho. Quando eu falo isso, eu falo porque eu tenho provas disso, né, na minha vida, que dentro desse tempo que eu tenho de crença e de direção de igreja, a minha vida foi isso. Foi tentar juntar, foi tentar trabalhar junto, mas a gente vê que hoje, por mais que a gente tenha conhecido o evangelho, a gente ainda continua muito individualista. Né? Essa doença do individualismo não, digamos assim, não foi curada ainda por parte dos cristãos. Por exemplo, na Aratuba, eu confesso, não vou dizer que a gente tem um bom relacionamento, até porque quando você falou o vídeo, a gente tem você tem uma visão de postar e que as pessoas realmente vejam, e é bom que as pessoas realmente vejam, Felipe, porque eu acho que chegou o tempo da gente botar a hipocrisia para fora, né? Porque a igreja, no decorrer dos anos, ela veio uma igreja muito maquiada, né? Eu digo desde do tempo antigo, né? Por quê? Porque nós vemos hoje muitos escândalos, que esses escândalos que acontecem hoje, eles aconteciam no passado. Mas o que acontecia no passado? Parece que os cristãos passados,
eles eram blindados, né? Que de repente eles colocaram uma coisa pesada e hoje quando um cristão comete uma falha, ele é tido como o que, entendeu? Então, por exemplo, a gente pode até imaginar assim, eu digo isso historicamente, pelo que a gente vê de reportagens, de jornais, né? Nós podemos citar como era a igreja católica antiga, né? O que acontecia, né? Historicamente falando, não estou levantando uma polêmica que eu esteja apontando, eu estou falando em cima de noticiários que a gente escuta, né? De coisas que aconteciam. E você vê que a igreja evangélica também é a mesma coisa. E aí hoje, para nós que estamos aqui cristãos, a gente tem dificuldade de relacionamento, por quê? Porque tem aquele pastor, aquele irmão que quer ser mais santo, e aquele que errou, ele acha que ele não tinha direito de errar, entendeu? E que ele não tem mais jeito. Então isso é o problema. Então, por exemplo, na Aratuba, só você é por dentro, nós tentamos aqui trabalhar isso em Itapiúna, trabalhamos em Aratuba, conseguimos realmente essa questão da marcha. A marcha, ela é um projeto de união de igreja, é para isso. Mas você vê que os homens de Deus, quando eles se reúnem, eles não conseguem ter uma visão X daquilo ali, né? Debatem, tem problema e tudo. Então você vê, ó, quando eu estou lhe dizendo que eu sou prova viva de querer unidade, não estou falando simplesmente por falar, eu tento isso, que na Aratuba nós começamos o projeto da marcha, lá só com a igreja da gente, né? Eu fui para uma reunião na época da Câmara, a igreja menor que tinha na Aratuba, né? No começo. A gente foi para uma reunião na Câmara, por que isso? Porque eu vi em Baturité a marcha lá, e achei muito bonito. Eu disse, eu vou tentar fazer aqui. E fui na Câmara falar com os vereadores para eles fazerem um projeto. Quando eu cheguei lá, inclusive eu falei com ele esses dias, o vereador Edmar Júnior, na época ele era vereador, e eu falei que queria, né, pensava, eles me deram a palavra, sempre eu tenho, quando eu vou lá eles sempre dão, e naquele dia eu falei que eu tinha essa ideia, né, de fazer a marcha na Aratuba e passar o projeto pela Câmara e tal. Ele disse assim, pastor, se você quiser, você pode fazer esse projeto através de uma baixa-assinada. Se você pegar 5% dos eleitores de Aratuba, você faz uma baixa-assinada e não precisa nem passar pela gente. A Câmara tem por obrigação de aprovar o projeto direto, né, que é um projeto popular que a gente chama. Você faz um projeto popular. Fiz isso, Felipe, dentro de 3 dias, e eu louvo a Deus porque não foi só a igreja da gente, teve pessoas católicas, eu quero até frisar isso aqui nesse vídeo, né, que as pessoas não sabem disso, mas teve a Isabel, que a gente conhece lá como a Isabel Fernandes, teve a vereadora Magna na época também, que é professora, teve o Armstrong também, que é outro professor, ou seja, teve algumas pessoas que não eram evangélicas, que nos ajudaram a recolher assinaturas, né, fizeram um projeto com a gente, e a gente colocou lá na Câmara. No primeiro momento não foi aprovado. Por quê? Que eu também queria até registrar isso. Que na época, como a gente não tinha uma experiência de fazer isso, a gente pegava a assinatura do povo e quando a gente pegou as folhas, a gente via que o número estava tipo ilegível, que você não conseguia muito ler o que a pessoa fez. O que a gente fez? Nós cometemos o erro, segundo a Câmara, de passar limpo, né? Nós passamos a limpo a assinatura do povo e mandamos. Quando chegou lá, eles disseram que nós tínhamos adulterado as assinaturas. Então os vereadores não aprovaram nesse primeiro momento o projeto, mas ele nasceu da gente. E aí o presidente da época, né, que era o Neto, como a gente conhece na Aratuba, Neto Pai João, quando terminou a sessão que não foi aprovado, ele me chamou e disse assim, pastor, fique triste não, no próximo ano mande o projeto de novo, que nós aprova. Beleza, só que eu saí dali e disse, eu não vou mais mexer nisso. E quando foi no ano posterior, ele me chamou e disse, pastor, faça o projeto de novo, que nós vamos aprovar. Aí, nesse momento, eu já não fui muito só, já tinha outras igrejas, já tinha o pastor Gilaílson, já tinha outros pastores, a gente foi com um número maior de pastor aprovando. E aí o projeto foi aprovado e está aí. Só, Felipe, que o projeto veio funcionando, e hoje, como você fez a pergunta se a gente tem um relacionamento bom com os pastores, e hoje eu não estou mais no movimento da marcha. Está entendendo? Não estou mais no movimento da marcha, justamente por conta de direções, né, da gente não encaixar. Então, eu diria, hoje a igreja, né, ela tem essas dificuldades. Agora eu quero, assim, falar para o público, né, para as pessoas que não são evangélicas, que isso não é um motivo para as pessoas dizer assim, eu não vou aceitar Jesus, né, porque essas coisas, nós estamos falando de homens que estão à frente da obra de Deus. Não estamos falando de Jesus. Jesus não teve esses problemas, essas polêmicas. Então, tudo aquilo que o homem
ele está na frente, a gente vai ter dificuldade, né? Então só requer a gente ter humildade para esperar o momento da gente, é aquilo que a Bíblia diz, né? Há tempo de se afastar e há tempo de se aproximar. Então há tempo que a gente se afasta um pouco. Isso não quer dizer que está intrigado, isso quer dizer que está com raiva. Mas vai ter tempo que vai realmente juntar de novo, né? Então tudo é no tempo de Deus. Eu acredito que ele está no controle de tudo, mas nós como igreja, a gente precisa se ter mais essa questão do pregar o evangelho juntos para a glória de Deus. A Igreja Duque, ela tem um bom relacionamento com outras denominações aqui do município? Com certeza. Com certeza nós temos um bom relacionamento. Eu poderia até dizer com todas, né? Com todas. Que a gente não tem nenhuma diferença com nenhum. Daqui a 10 anos, como é que o senhor espera ver a sua igreja? Como é que ela vai estar? Daqui a 10 anos, o que eu espero, o que eu quero, o que eu penso, o que eu desejo é que ela tenha crescido e que nós tenha, no mínimo aqui dentro desse município, pelo menos umas 10 congregações e, no mínimo mesmo, umas 10 congregações. Hoje vocês têm 4, né? Isso. 4 congregações. Daqui a 10 anos, como é que o senhor vê a Duque aqui em Itatiúna? O senhor espera que ela esteja? É assim, Felipe, se a igreja da gente hoje aqui, ela continuar no ritmo que ela está, eu acredito que daqui a 10 anos a gente tenha mais alguns trabalhos, né, em outras localidades. Temos mais irmãos, né, na frente desses trabalhos. E eu acredito que ela cresça aí na faixa aí de uns 50%, né? Eu falo isso por conta de onde ela chegou, né? Quer dizer, a gente levou um tempinho para estar onde a gente chegou hoje, né? Então, eu acredito que daqui a 10 anos, né, a gente vai ter expandido mais, né? Eu acredito, sonho muito com isso, né? Nós vamos ter a nossa sede ali na cidade também, acredito que a gente trabalha para isso. Então, é mais ou menos isso, né? Ela vai estar mais ou menos assim, né? Daqui a 10 anos, o que eu espero, o que eu quero, o que eu penso, o que eu desejo é que ela tenha crescido e que nós tenha, no mínimo aqui dentro desse município, pelo menos umas 10 congregações e, no mínimo mesmo, umas 10 congregações. Hoje vocês têm 4, né? Isso. 4 congregações. Pastor, uma mensagem para os nossos ouvintes, para quem está assistindo, que Deus colocou aí no seu coração. Pode falar, fica à vontade. É que João capítulo 14, versículo 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. É dito que todos precisam entender essa mensagem e receber no seu coração, e saber que a única maneira, a única forma de nós sermos salvos, de chegar a ir morar no céu, é através de Jesus Cristo. É confessando o nome do Senhor Jesus como seu único Senhor e suficiente Salvador. Uma mensagem final aí para os nossos internautas, que Deus colocar no seu coração, fica à vontade. É assim, Felipe, e se eu tivesse, né, como eu tenho de dar essa mensagem final, eu diria assim, que realmente as pessoas, elas fizessem aquilo que a gente costuma dizer, dentro do contexto espiritual, né, em relação à salvação, que todos precisam dela, que as pessoas procurem buscar essa salvação em Cristo. Não, digamos, em uma placa denominacional, não em um pastor que faz sucesso, nada disso, que as pessoas realmente elas busquem, porque elas, né, nós carecemos dessa salvação, elas busquem isso em Cristo, né? E essas coisas que eu falei aqui, que fiquem para trás, e que a gente veja que Cristo foi perfeito, e que Ele morreu por nós, e que todos nós precisamos, né, dessa salvação. E essa salvação só tem nele, não existe outro meio, outro viés para ir buscar a salvação. Só Cristo salva, só Cristo tem amor, só Cristo perdoa, só Ele é tudo na nossa vida. Então, que Deus e Cristo Jesus, né, abençoe a todos que vão estar ouvindo, né, ou assistindo esse vídeo. Eu agradeço a você por essa ideia, né, de levantar esse projeto, né, da história das igrejas. Já foi feito em Aratuba, esse histórico lá também. Existem livros hoje, inclusive da história da marcha, né? Então, eu quero dar esses parabéns para você e nós pedimos a Deus que a gente possa
digamos assim, está vivo ainda por aqui, para ver você concluir esse projeto, né? Que eu acredito assim que é um projeto importante, né, para as igrejas. Então, Felipe, muito obrigado e a paz do Senhor.